Partido Novo, da tribuna. Juntou, vereadora. A gente já juntou. Era... Obrigado, capitão. Aqui eu venho falar de um tema, eu ia falar mais para frente, mas não, já que a gente tocou no tema da saúde aqui, não vou poder deixar de comentar. Obrigado a todos os vereadores que estão presentes aqui, pelo adiantado da hora, e a gente se faz presente aqui. Eu acho que é importante, e quem votou em nós para se sente representado, que é a gente aqui, né, a vereadora Sandra, cobrando, indo atrás, tentando resolver, né, o vereador Cristiano está sempre por aqui, vereador Capitão, vereadora Daiane, vereador Aldonei também representando o interior. Nós estamos sempre aqui por último, independente do horário, né. Aqui o vereador Jack também. Vereadora Rose, vereador... Eu vou nomear todo mundo. Vereadora Andressa Marques aqui, o João Ex. Vereadora Sandra lá de Forqueta. Aqui o assunto que eu trago é da questão de saúde, que está um caos, um verdadeiro caos, não é de hoje, é um problema bem complicado, é o problema que me trouxe para a política, por ouvir uma pessoa chegada a mim que disse vai ser sempre assim, não vai mudar. Mas não, a gente entende que tem como mudar. E eu sei, vereadora Sandra, que a gente não vai mudar 100% do dia para a noite, mas se a gente mudar 1% todos os dias, né, eu costumo dizer que no final do ano são 365% de melhorias, né? E aí, quinta-feira, dia 16 de abril, às 19 horas, eu fui chamado para um caso bem complicado que me lembrou por que eu entrei na política, que é por ter meu filho e por quase perder ele no sistema de saúde, Uma né? parte, por gentileza. Na UPA Central, assim que possível, vereador. Então, eu fui até lá na UPA Central, cheguei lá, entrei numa sala, vereadora Daiane, e lá estava uma criança, eu recebi o vídeo dela chorando, tendo convulsão, ela é autista. Mas lá, quando a gente chegou na sala, ela já não chorava mais, porque ela não tinha mais força para chorar, tá? E aí eu vi uma pediatria inteira perplexa com o que estava acontecendo, né? Tanto a parte médica, a parte técnica, técnicos de enfermagem, enfermeiros, todo mundo ali apavorado, né? E as mães que estavam ali com outras crianças também apavorados por esse caso. E me tocou tanto que eu fiquei tão mal ali naquela situação, principalmente quem é pai, né? Ou mãe vai entender quem tem um filho, mas não precisa isso para entender. Algumas pessoas estavam lá e entenderam, né? Tanto que a enfermeira falou para nós, os técnicos, agora eu não vou lembrar quem era o que ali, mas o pessoal estava apavorado porque não tem mais leito. Não tinha leito, o menino ali precisava de um leito e aqui eu entendo que a UPA virou um hospital. Eu cheguei lá, eu vi um hospital público, parecia um hospital, o tanto de gente acamada, o tanto de gente sendo cuidada como se estivesse em um hospital, e a gente esquece que a UPA, ela não foi criada para ser um hospital, ela não foi criada para as pessoas passarem dias lá, ela nem tem estrutura para isso, ali é para ter um atendimento rápido e a pessoa seguir para um hospital, mas não é o que vem ocorrendo. A SAMU, as pessoas estão direcionando para a UPA como se fosse um hospital público, coisa que não é. E Caxias se acostumou assim. E esse costume está errado. Então aqui eu venho suplicar, e aqui eu digo também o que os vereadores falaram aqui. Se não tem dinheiro, vereadora Daiane, a gente vai excluir, a gente tem que tirar os secretários adjuntos que foram criados, recua então, retira esses espaços, porque eu não entendo como o prefeito consegue dormir à noite, ou talvez o secretário de saúde, porque eu fui lá e eu vi, e eu vou lá várias noites. Outra coisa que eu vi, as pessoas que estão na UPA lá, vereadora Rose, estão sobrecarregadas. Todos os servidores estão lá. Eles estão adoecendo e vão ficar loucos, porque ninguém consegue ficar naquela batida lá e naquela situação que está, infelizmente. É só qualquer vereador ir até lá que vai ver. Eu estive lá, até eu vi para um colega vereador meu que não pode ir, ele disse, vê um caso ali para mim, eu fui lá e verifiquei. Então era um caso de uma mãe também que estava lá com um problema muito grande há vários dias, né? E ela, infelizmente, tem crianças pequenas e o marido estava deixando de trabalhar, deixou de fazer um portão, ele é funileiro, estava tendo problema de fazer aquele portão porque ele teve que deixar de trabalhar para ficar em casa com o outro filho, porque a mãe está há vários dias lá esperando uma cirurgia, né? Esperando, às vezes é uma pequena cirurgia, uma pequena coisa que dá para fazer em poucas horas no hospital, mas fica lá, jogado. Aliás, não só essa mãe como outros pacientes me falaram, a gente fica aqui arriscando com
certeza piorando o nosso quadro, arriscando pegar uma infecção, alguma outra coisa aqui dentro, porque a gente não tem, né, uma medida eficaz aqui dentro. E eu fico triste porque quais as soluções? Além de talvez extinguir os secretários adjuntos, botar mais dinheiro lá, a solução para mim era o prefeito ter a coragem de se posicionar e fazer uma coletiva e dizer que não tem estrutura, pedir dinheiro para o governo do estado, para o governo federal, cobrar alguém, mas mostrar que não tem como atender 48 municípios, se impor, né? Coisa que ele não faz, a gente está vendo até na questão do Samay. Não teve uma linha, não teve uma entrevista do Adiló, aí do nosso prefeito querido, se impondo contra o governo Leite. Então eu sei que não é o perfil dele, mas tem solução. Seria só ele fazer isso, mas falta coragem, infelizmente. E eu canso de falar que a coragem é a mãe de todas as virtudes, e a gente fala que para um gestor, para o líder, para o 01 vereador Capitão Ramon. O 01 da cidade tem que ter coragem, entendeu? Para se impor. Outra coisa que a gente poderia fazer ali é a questão do Hospital Saúde. Já foi falado aqui. Por que não criam um CNPJ? Por que o jurídico, eu já falei, o procurador, o judiciário, o jurídico ali da prefeitura, ele não pode ser só usado para perseguir servidor, para incomodar servidor, para achar brecha na lei para incomodar servidor. Ele também pode ser usado para criar um CNPJ para o Hospital Saúde, alugar uma parte lá, colocar lá, mas já investe tantos por cento, cada um fala uma coisa, mas já tem um percentual grande, mas que investam mais. Mas vai morrer gente. Eu vou repetir, vai morrer gente. O inverno está chegando e as pessoas vão morrer, vão perder a vida. Eu não sei o que tem mais importância do que isso. Se alguém conhecer uma outra prioridade, pode estar trazendo para mim, porque eu não sei. É só ir até lá. E vereador Capitão, estive lá, foi muito difícil fazer essa ligação, mas eu fiquei tão apavorado da situação que a criança estava, que eu liguei para o prefeito, liguei para o vice e liguei para o secretário. E nenhum me atendeu, infelizmente. Eu ia desabafar com eles, eu ia dizer, olha, se vocês têm algum filho, se vocês têm na família alguém que já esteve hospitalizado, eu não sou surdo, vereador Jack, já vou atender a sua parte, já disse. Tá, mas calma, ainda tem 3 minutos, calma, a gente pode fazer até uma audiência pública aqui, peraí. Então, assim, vereador Capitão, eu queria dizer que se eles têm filhos, se eles têm alguém na família que precisou do sistema de saúde, é só ir lá e conferir, porque ele olhando com os próprios olhos vai ver a dor daquelas pessoas. Só a parte de imediato, vereador. Bem, eu gostaria de parabenizar pelo assunto e dizer para o senhor assim, eu também estou eleito vereador aqui porque na minha cabeça eu perdi meu pai para o sistema de saúde, tá? Então, assim, e dizer que nós acreditamos que tem que ser feita alguma coisa assim e tem que começar a ser cobrado desses municípios que estão sendo atendidos aqui. E o secretário está fazendo esse trabalho, tentando organizar para que seja, para que esse município também contribua com o município de Caxias do Sul. E dizer mais para o senhor aqui, nesse momento, que a gente estava aqui na audiência pública defendendo o fim da escala 6x1, qual o senhor é contra, e se essas pessoas estão trabalhando lá, estão exaustos, é porque eles trabalham na escala 6x1. Então, a gente acabando com a escala 6x1 já vai ajudar que esses trabalhadores tenham saúde. Obrigado, vereador Jack. Por mais que o senhor falou muita besteira, eu sempre sou favorável à democracia e com certeza eles estão exaustos porque o prefeito que o senhor é base promete transferir o CES e não faz, o prefeito não constrói talvez uma UPA lá na Zona Sul, talvez o prefeito não dá atenção na saúde básica para as pessoas não precisarem ir para a UPA, né? Aliás, não é eu que estou falando, é quem trabalha lá. O senhor ir lá vai ver por que o pessoal está exausto. Eles me falaram isso, vereadora Dá. Eu teria um vídeo, vou tentar passar o vídeo, bota bem rapidinho, alguns segundos, eu já passo a palavra para ti. Esse é o da criança. Batimento a 180. Já tá bom. Só para passar o batimento de uma criança a 180, eu chegar lá ver essa cena, para mim é bem difícil, por isso que eu acho que muitos vereadores, não vereadores na verdade, o executivo se esconde num gabinete, porque se for para a rua e verificar isso com os próprios olhos, vai ver o quanto é difícil e tem que olhar assim, no olho da mãe dessa criança, tem que olhar no olho do familiar para se sentir culpado e tentar mudar alguma coisa. Eu fiz uma pergunta para a secretária que esteve aqui dando aula, vereador Jack, sobre a melhor saúde do Brasil. Qual que era o diferencial lá dela, ou do prefeito, e ela me disse que não tem um dia que ele não vai visitar uma UBS ou uma UPA central lá, porque aí ele entende as demandas, entende os funcionários, entende as pessoas que lá estão, e assim ele vai organizando a saúde do município. Diferente do nosso, que acho que faz anos que não entra numa UPA, só para inaugurar e vai embora, porque na inauguração tem um monte de servidor e puxa saco e CCs. Sua parte, vereadora Dai.
Só para complementar, vereador Iago, o raio-x da UPA Zona Norte continua quebrado, era para ter ido ontem, a empresa fabricante, não foi. Mas eu quero lhe dizer uma coisa. A responsabilidade no contrato é do Ideias. Eu não vou falar o palavrão que eu gostaria de falar, mas... Arruma, é a prefeitura, é os munícipes de Caxias do Sul que estão sofrendo sem o raio-x na UPA Zona Norte. Só que é essa diferenciação que eles não conseguem fazer. A saúde é do município, o recurso fica aqui, a gente paga. O SUS não é de graça, as pessoas pagam por isso. As pessoas pagam, todo mundo paga pelo SUS. Não é de graça para ver as pessoas sofrendo dessa maneira. Por isso, e a gente tem que responder processo por verificar ainda situações como essa o tempo todo. Muito obrigado. Eles não gostam, mas a gente vai continuar fiscalizando e mostrando tudo que está errado. Eu prometi em campanha, assim vai continuar. Mostrando Caxias como ela realmente é. Obrigado, vereador Iago. Com mais de 3 horas de sessão, agradecendo a proteção